Olá, estamos reiniciando o programa Ação e Cidadania na Comunidade. Queremos muito agradecer a sua sempre audiência e dizer que o nosso programa conta com vários quadros especiais para atender aos mais variados segmentos da nossa sociedade, em especial a comunidade que faz a diferença através do voluntariado ou mesmo através do empreendedorismo. Então queremos agradecer você que participa de entidades, instituições, enfim, que participa do capital social positivo. E quando eu falo o capital social positivo, nós falamos de escolas, APPs, clubes, falamos em especial de associações de moradores, conselhos comunitários de segurança, de igreja, e você deve estar num desse contexto. Afinal de contas, nós fazemos a diferença na nossa comunidade através da nossa participação. E hoje nós temos um quadro especial onde falamos sobre comunidade, em especial instituições religiosas, e falamos da Igreja Católica. Vamos estar aqui então apresentando para vocês, através do meu convidado, o Frei Antônio Silvio. Olá, como é que a senhora está? Olá, tudo bem? Salete, tudo bem? Prazer estar aqui, a você com os seus auditores, né? As pessoas que ouvem o programa, que participam. Que maravilha! O senhor é pároco da paróquia Santa Terezinha da Escola Agrícola, é isso? Exato, sou pároco da paróquia de Santa Terezinha de Escola Agrícola há 2 anos, 3 já, né? Esse ano vão fazer 3 anos, em julho de 2022 eu fui constituído pároco, né, pelo bispo Dom Rafael. Antes eu estava como vigário paroquial na igreja, na paróquia de São José Operário, na Itopava Central. Na Itopava Central. Exato. Que maravilha! Frei, vamos falar um pouquinho então do seu trabalho, né? Quanto tempo que o senhor está nesse segmento religioso, para as pessoas conhecerem um pouquinho do Frei. Bom, eu sou frade carmelita, né? Na vida religiosa que eu comecei a caminhada foi em 1984, já se vão 40 anos, né? Bem andados. Depois, como padre, eu fui ordenado padre em 1989 e aí a minha vida caminhou por muitos lugares do Brasil até do mundo, né? E desde 2016 eu vim para Blumenau por causa da minha mãe, que estava na época estava adoentada, precisava de companhia, né? E então eu vim para cá para ficar mais próximo. E aí eu fiquei por aqui. Em 2021, minha mãe, infelizmente, mas também pelo plano de Deus, partiu, e aí deveria voltar para São Paulo, né, para os nossos conventos. Mas Dom Rafael pediu se eu poderia ajudá-lo numa paróquia. E aí eu fiquei aqui em Blumenau, na paróquia de Santa Terezinha, desde 2022. Olha, que maravilha, uma história bonita, né? Nós sabemos também, né, que o senhor tem uma outra profissão, né? É bem interessante, vamos falar um pouquinho? Sim, eu sou médico também, né? Médico eu já sou formado há 45 anos. 45 anos. Já vai muito tempo, né? Eu me formei no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, e na Faculdade de Medicina de Teresópolis. E aí, depois de 4 anos, eu acabei entrando no convento, né? E aí a minha vida foi misturando os 2 campos, né? A medicina e o sacerdócio, com vários momentos que eu estava mais disponível para a igreja, outros que eu tinha que fazer também o trabalho de médico, né? Como em missão, essas coisas. E estamos aí, com os 2 lados. Aqui em Blumenau eu trabalho como médico também, né? Eu sou pediatra? Eu sou gastroenterologista. Eu também trabalhei com pediatria. Trabalhou? Trabalhei. Sou trabalho na policlínica com a parte dos adultos. Ai, que maravilha. Olha só, parabéns. Obrigado. Isso pra gente é uma novidade, né? Porque geralmente... não são muitos. Não são muitos, verdade. Bem, o senhor também, como está, né, na paróquia Santa Terezinha, conhece bastante também da história da santa, né? Está acontecendo atualmente fatos relevantes ali na comunidade. Conta pra gente. Sim. Bom, eu sou padre carmelita, né? Sou um frade carmelita, chamado Carmelita da Antiga Observância, os primeiros que apareceram no mundo. E Santa Terezinha também é uma carmelita, né? Ela é a carmelita descalça, a reforma que Santa Teresa d'Ávila fez no século XVI na Espanha e depois se estendeu para o mundo inteiro.
e a nossa espiritualidade tem uma raiz só, né? Santa Teresinha foi uma alegria quando o bispo me chamou para ficar na frente da paróquia de Santa Teresinha como pároco. Eu falei para ele, bom, pelo menos eu já tenho comunidade, porque ele é carmelita, eu sou carmelita, a gente pelo menos está em companhia. Sim. Né? E o trabalho ali então foi feito. Eu sou muito entusiasmado por Santa Teresinha, é uma grande mulher, morreu jovem, 24 anos quando ela morreu, né? Mas uma mulher de uma grande visão, né? Apesar dela ter morado a vida inteira dentro de um convento, numa cidadezinha pequena na França, Lisieux, ela tinha uma visão de mundo, ela tinha uma visão do plano de Deus assim, que abraçava todos. Não à toa, né? Ela morreu em 1897, em 1925, nem 20 anos depois, nem 30 anos depois, né? Ela tinha sido já elevada à honra dos altares, né? Como santa, no dia 17 de maio de 1925, e logo em seguida o Papa a nomeou como a padroeira das missões, justamente por essa visão que ela tinha de mundo e da necessidade de levar ao mundo uma mensagem de amor. A grande frase da vida dela, que todo mundo conhece, foi quando ela ainda bem jovenzinha, com 15 anos, no seu convento, ela fica pensando, mas o que eu queria ser se eu for freira, né? E aí ela estava lendo a carta de São Paulo aos Coríntios, que diz que toda a igreja é um corpo, né? Onde tem vários membros. Então, a cabeça é Cristo, mas são vários membros e todos são importantes. E aí ela escreve isso, né? Eu fiquei pensando, eu queria ser tudo, eu queria ser sacerdote, eu queria ser missionária, eu queria ser mártir, ela queria ser tudo, teóloga, tudo. Aí falou, mas se a igreja é um corpo e tem muitos membros, ela deve ter também um coração. É isso, no coração da minha mãe, a igreja, eu vou ser o amor, assim eu vou ser tudo. Então, maravilha, essa é a grande visão que ela tem, né? De que sendo amor na igreja, vivendo o amor, divulgando o amor de Cristo na igreja, ela era tudo. Inclusive os pais dela também eram... São santos. Também são santos. Uhum. Santa Teresinha veio de uma família em que os pais se casaram já com idade, né? Os dois queriam ser, ele padre e ela freira, mas não conseguiram, por planos de Deus, não foram aceitos nos conventos, e depois se encontraram já, como eu falei, com idade já avançada para aquela época, né? Casaram-se e tiveram 8 filhos, né? 3 morreram e 5 viveram, 5 mulheres, né? E Teresinha era a última deles, né? Era Maria Francisca Teresa, e ela foi a última, né? E todas as 5 acabaram se tornando freiras, né? E Santa Teresinha elevada à honra dos altares, como eu falei, bastante cedo. E foi se descobrindo depois que, na verdade, aquele lar tinha um casal que tinha uma decisão de ser e de viver totalmente para Deus, né? Santa Zélia, a mãe de Santa Teresinha, dizia assim, nessa casa Deus é servido por primeiro, né? Então, tudo era assim. E foram criando as filhas nessa fé, nesse amor a Jesus. As 5 acabaram sendo freiras, 4 carmelitas, uma do Mosteiro das Visitandinas, que também está em caminho de canonização, né? A irmã dela está nesse caminho, né, de Leônia, nesse caminho de canonização, por ter vivido também uma vida bastante santa no seu convento. Olha, a comunidade não imagina, né? Quando olha para uma paróquia, aí tem a santa, no caso a Santa Teresinha, não imagina a história maravilhosa e linda que tem, né? Exato. A comunidade deveria se integrar mais, procurar saber mais. Ali na paróquia de Santa Teresinha, graças a Deus, tem havido uma boa resposta, né, ao conhecimento de Santa Teresinha, que no princípio era só aquela santa boazinha que manda rosas. E hoje eles estão descobrindo cada vez mais a riqueza da doutrina espiritual da igreja. Mas isso tudo também tem a ver com a sua participação lá, que é integrativo com a comunidade. A gente já sabe. Por exemplo, quinta-feira hoje, né? Toda quinta-feira às 7h30 nós temos uma missa votiva de Santa Teresinha, onde a gente procura destacar, sobretudo, a doutrina espiritual de Santa Teresinha, a partir
da reflexão do Evangelho, e tem sido uma boa resposta. As pessoas têm ido a essa missa cada vez com mais frequência, com mais devoção, né? A paróquia de Santa Teresinha, Salete, ela tem um povo de Deus assim muito vivo e muito desejoso de servir a Deus e a igreja. Então não é muito difícil de coordenar aquela paróquia, não. Que maravilha. Inclusive está passando por uma reforma. Exato. E tem um histórico bacana. Nós sabemos ali que tem umas novidades, inclusive está recebendo ou já recebeu um altar. Conta pra gente. Então, as paróquias de Santa Teresinha, ela foi criada como paróquia em 1968. Em 1986, né, ela acabou sofrendo ela era uma capelinha de madeira. Em 1986, não, vamos fazer uma igreja. Aí fizeram a igreja que a gente tem hoje, né? Levou 2 anos, construíram a igreja e fizeram um altar. E aquele altar era bastante simples, né? Porque a igreja era grande. E eles sempre ficavam, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente tinha feito? O que é que a gente vai fazer e tal? Aí, ano passado, me recordando que nesse ano são 100 anos da canonização da Santa, Isso. Eu propus à comunidade, por que a gente não dá um altar novo de presente à paróquia de Santa Teresinha? E o pessoal se animou. Eu falei, um altar que ela também, não que a gente vai colocar esse altar, nos ensine o que é amar a Cristo, o que é servir a igreja. Então, todo altar que está sendo renovado, revitalizado, como é chamado, né? Ele está revitalizado em cima da doutrina e do ensinamento espiritual de Santa Teresinha. Cada elemento que está dentro desse novo altar tem alguma coisa para nos contar ou para nos ensinar a partir da vida de Santa Teresinha. Estamos andando com a obra, esperamos estar pronta até o final de abril, para no dia 17 de maio, Dom Rafael fazer a consagração desse novo altar. E sobre a relíquia? Isto. Conta para nós. Como a gente quer fazer um altar consagrado, né, que é um altar que tem uma bênção especial do bispo, eu pedi a Roma, né, que os frades nos concedessem uma relíquia dos santos, né, de Santa Teresinha, de São Luís e Santa Zélia, os seus pais, com a finalidade de colocá-las, né, no altar. Elas vão ser lacradas nesse altar, e esse altar consagrado com as relíquias também dos santos. E elas estão aqui, eu mostro para vocês aqui, ó. Né? Olha só. Então aqui nós temos uma relíquia de Santa Teresinha, que são fios de cabelo de Santa Teresinha, tá? E aqui de São Luís e Santa Zélia, são fragmentos dos ossos dos pais. E eles vão ser, aqui dentro a gente tem os certificados de autenticidade, como pede a Santa Sé, e eles vão ser então colocados, lacrados no altar, que vai ser consagrado no dia 17. Né? Por enquanto eu tenho mostrado nas missas, as pessoas podem tocar, sim, depois vai ficar dentro do altar. Sim. Cada um que for diante daquele altar está diante e próximo do Santa Teresinha, Santa Zélia e São Luís. Que maravilha. E o evento, então, vai ser dia 17 de maio, às 6 horas da tarde. Dom Rafael fará, então, a missa de consagração do novo altar. Que maravilha. E como é que as pessoas, né, essa reforma tem custo, né, a gente sabe que não é fácil manter, né, já manter uma igreja, imagina agora com essas renovações, como é que as pessoas podem ajudar? Então, o custo a gente chegou a 250 mil, e a gente ainda está correndo atrás do pagamento disso tudo. Sim. A gente está conseguindo pagar as contas, mas ainda precisamos sim de ajuda, né? Então nós temos a possibilidade, na própria paróquia, as pessoas que quiserem podem fazer uma doação, dizendo, olha, eu quero fazer uma doação para o altar de Santa Teresinha, é um dinheiro que é destinado a isso, né? Nós temos eventos que acontecem, temos uma vaquinha virtual, né? Essas vaquinha virtual da internet, que é Altar de Santa Teresinha Blumenau. Né? Então, nós podemos colocar na tela algumas informações. Isso. Aí a gente vai colocar depois, quando nós estivermos editando ali, né? Sim. Seria, então, primeiro, um contato telefônico. Telefônico. O senhor tem? De cabeça não tem. Não tem? Né? A gente vai colocar mesmo assim, a gente vai pesquisar ali, vamos colocar. E aí vamos colocar o que o senhor falou agora. Temos uma chave Pix para a conta do altar. E o senhor centenário. Também não sabe essa? Essa eu sei, porque está aqui no meu bolso. Sim, porque daí a gente pode anunciar ali também. Essa é um Pix, né, uma chave Pix, chamado Centenário, sem acento, tudo pequeno, né? Centenário.steresinhablu
Terezinha com Z, tá? @gmail.com. Terezinha com S, mas a paróquia foi registrada com Z. A gente tem que escrever com Z o tempo então todo. tá certo, sim. Essa é a chave Pix, o contato então nós já colocamos. E temos também um número de vaquinha virtual. Isso, tá? que agora seria interessante. Que é uma chave Pix da vaquinha virtual, que também não é muito difícil, tá? Já passo aqui para vocês. A chave Pix é 5252150 @vaquinha.com.br, vaquinha com K, tá? Com que K. Que está lá. Mas depois, então, nós vamos dar o número certinho aqui, os nomes, e assim podem fazer, as pessoas que quiserem contribuir, podem dar. No altar a gente sempre pode ajudar ela em nome dos vivos e também de falecidos. Eu mesmo fiz uma doação pessoal em nome dos meus pais, né? Que eu quero que cada vez que nas missas desse altar, as pessoas que construíram são sempre, os benfeitores são sempre lembrados nas missas, que o nome dos meus pais também estejam lá, mas cada um de nós pode colocar a sua própria família, né? Maravilha. E nós temos mais algumas informações, que nosso tempo está encerrando, mas teríamos mais alguma informação que o senhor gostaria de passar? Eu convido todos a irem visitar a paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus, sobretudo nas missas de quinta-feira, 7h30, ou do final de semana, e estarem conosco lá no dia 17 de maio, 6h, para esse grande evento que vai ser a consagração de um altar muito bonito para a cidade de Blumenau também. Isso não é só da paróquia, é da cidade inteira. Certo. Né? É um lugar de espiritualidade e de beleza também. Maravilha. E a sua mensagem para a comunidade, sua mensagem de fé? Bom, convido todos, né, a viver essa quaresma que nós estamos vivendo com essa determinação que tinha Santa Terezinha, né? Tudo que fizermos, os menores atos, sejam sempre feitos com amor, sobretudo o amor de Cristo, que dá valor a tudo aquilo que nós fazemos. Todos sejam abençoados, que a bênção e a graça de Deus chegue a todos e que Santa Terezinha, que prometeu uma chuva de rosas e bênçãos, abençoe você, sua família, cada um daqueles que estão nos ouvindo agora. O Senhor também seja sempre abençoado, como e também possa estar sempre abençoando as pessoas, né, em nome da Nossa Senhora Santa Terezinha, que possamos aí viver em comunidade, em harmonia, né, com muita fé e muito amor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Muito obrigada também pela sua participação. Pode voltar quando for necessário e a gente vai estar divulgando, tá bom? Muito obrigado, então. Tá bom? E você que está nos acompanhou aqui a participação, então, do Frei Antônio Silvio, ele que é pároco da Paróquia Santa Terezinha, da Escola Agrícola, e vamos ter um evento no dia 17 de maio, já anunciando com uma certa antecedência, né, que vai ser a missa de consagração com o bispo, 17 de maio às 18 horas. 18 horas, muito obrigada por lembrar, e a gente vai divulgar em outras oportunidades também. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência e fique conosco que nós teremos mais. Olá, eu sou o Subtenente de Almeida, estamos aqui para a mensagem do dia no programa Ação e Cidadania na Comunidade. E eu gostaria de dizer que a nossa mente é o reservatório da alma. Na nossa mente nós podemos encher ela com coisas produtivas, mas também com coisas negativas, com decência, mas também com sujeiras emocionais. Nós podemos encher com malícia, com perversidade, e nós temos que cuidar com o que a gente alimenta a nossa mente. Hoje nós temos o celular, nós temos redes sociais, nós temos plataformas digitais, né? E temos que selecionar o que a gente vai consumir, né, de conteúdo, de vídeo, né? E é muito interessante a gente quer assistir alguma coisa no celular, em vez de ficar no TikTok ali, né, vendo vídeos que não vão te agregar, né, em muitas coisas. Não que o TikTok ele seja prejudicial, existe muito conteúdo bom no TikTok, né? Mas que vejamos, né, que a gente possa ver coisas edificantes, como um podcast, né? Existem podcasts cristãos,
existem vídeos que nos ensinam, né? Como, por exemplo, ensinam a fazer um prato, né? Um prato maravilhoso para um jantar especial, para um almoço. São coisas que vão agregar, né? São coisas que vão edificar, deixar a gente melhor do que a gente já é, né? Para a gente ser a nossa melhor versão. E cuidar com o que a gente se alimenta. E eu tenho um trecho da Palavra de Deus que fala sobre isso e gostaria de compartilhar com muito carinho, com muito respeito com vocês. Vamos lá? E essa palavra, ela se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, que diz o seguinte: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e que merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então nós vemos aqui Paulo no livro de Filipenses, né, dizendo que nós temos que encher a nossa mente com coisas boas, coisas que vão edificar, né? Por isso que hoje em dia a gente tem que cuidar muito com aqueles grupos de WhatsApp que só ficam falando mal dos outros, grupos de WhatsApp que ficam remoendo a política, né? Se é vermelho, se é de esquerda, se é de direita, né? Não ficar se alimentando disto, mas orar pela nação, orar pelos nossos governantes, orar para eles, para que eles venham estar fazendo a coisa, aquilo que é correto, entregar nas mãos de Deus tudo o que acontece na nossa família, com os nossos amigos. A gente tem que cuidar para a gente não se intoxicar emocionalmente, para que isso não venha fazer mal para a gente, não venha ser nós esses conduintes que venham fazer essa conexão de um sentimento ruim para outras pessoas. Que essa mensagem seja uma mensagem abençoada, que essa mensagem venha proporcionar vida e vida em abundância em Cristo. Que a gente possa fazer uma campanha, e essa campanha não precisa ser de 7 dias, mas seja integral. O que eu vou assistir? O que eu vou alimentar minha mente? Para que eu venha ser uma pessoa melhor, para que eu venha ser uma pessoa mais culta, para que eu venha ser uma pessoa que venha estar alimentando a minha fé, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que a gente possa agradar muito a esse Deus tremendo, maravilhoso e único. Deus abençoe.